Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando é que me estão a ouvir. Bem-vindo, bem-vinda aqui a este episódio do podcast Psicologia de Bolso. E hoje vamos falar sobre as feridas mais comuns. Eu preparei aqui para vocês 5 feridas que para mim são as mais comuns ou aquelas que mais me surgem em consulta. Sim, há um livro de Lise Bourbeau que é As 5 Feridas e de facto ela fala ali numas quantas que eu não vou mencionar, escolhi outras. Portanto, neste caso vamos falar aqui da ferida do abuso, da ferida da traição, da rejeição, do abandono e da perda. Portanto, todos nós de alguma forma carregamos alguma ferida. E alguma ferida são vivências ou traumas que nós passamos, que nós tivemos ao longo da nossa vida toda e que nos marcaram de alguma forma. Para pessoas, essa ferida ou esse trauma ou essa situação, essa circunstância pode ter sido mais intensa do que para outra pessoa, pode ter sido vivenciada com mais ou com menos sofrimento, dependendo de cada pessoa. E há pessoas que também têm uma grande facilidade em recalcar elementos das suas vidas, situações das suas vidas, situações traumáticas, situações emocionalmente desafiantes. Há pessoas que muitas vezes recalcam e muitas vezes nem se lembram. Já atendi casos de pessoas que muitas das vezes vinham até mim para tentar, através da hipnose, através da expectativa, da regressão, de recuperar memórias, recuperar momentos, recuperar informações perdidas na nossa mente, porque a nossa mente, de facto, tem uma capacidade incrível de se adaptar, de superar e muitas vezes de anestesiar, de esconder algumas das coisas que acontecem connosco. E falando aqui um pouquinho também na regressão, porque eu tenho muitas pessoas que me dizem: "Oh Paula, mas eu não me lembro da minha vida, do que se passou na minha vida até aos 5 anos, até aos 6 anos, até aos 10, até aos 12, até aos 15. Já tive vários casos que me diziam exatamente isso, que não se lembravam das suas vidas, ou era tudo muito vago, muito difuso, ou exatamente, havia ali um bloqueio de memória, um bloqueio temporal dos X anos aos X anos. Bom, e de facto, às vezes as pessoas vêm nessa expectativa, às consultas de hipnose, tentar fazer um exercício de regressão e finalmente conseguir ver. Claro que nós não podemos garantir que isso vai acontecer, até porque o nosso inconsciente, a nossa mente, o nosso aparelho psíquico muitas vezes defende-se disso. Então também o próprio facto de relembrar, de evocar novamente determinadas informações que foram guardadas a 7 chaves, também é um processo. E deve ser tomado com conta e medida, não deve ser algo, olha, eu quero agora saber o que é que se passou, há coisas que eu não me lembro, quero ir lá a uma consulta e naquela consulta eu quero ver tudo o que até agora não consegui ver. Vamos com calma, ok? Portanto, de facto temos que cuidar com muito cuidado e tratar com muito cuidado estas feridas, estes traumas, e eles depois têm implicações numa série de questões das nossas vidas, né? Implicações numa série de aspectos das nossas vidas. E muitas vezes também se dá o caso das pessoas me procurarem para a hipnose porque mas eu quero perceber porque é que eu me sinto como me sinto, ou porque é que as coisas me correm como me correm, ou me correm mal, ou não correm de todo em determinadas áreas da minha vida, porque é que eu não tenho sucesso nos relacionamentos, no trabalho, porque é que eu tenho tantos conflitos com os meus filhos, etc, etc, etc. E muitas vezes também se dá o caso de pessoas que me procuram, que me contam histórias de vida absolutamente intrincadas e desafiantes e às vezes até com bastantes episódios dolorosos, circunstâncias difíceis e mesmo assim me dizem: Paula, mas eu quero perceber porque é que eu me sinto como me sinto atualmente, como se muitas vezes nem valorizassem as vivências que tiveram. Muitas dessas experiências foram traumáticas ou circunstâncias de vida mesmo muito difíceis e dolorosas. Portanto, eu costumo dizer, desde a nossa concepção ao nosso nascimento e até aos dias atuais, temos imensas coisas para trabalhar. Já é suficiente aquilo que nós trazemos. Portanto, não adianta queremos procurar algo mais. Porque há muitas pessoas que, muitas vezes, apesar de terem consciência, de se lembrarem de tudo o que aconteceu e até enumerarem alguns episódios difíceis ou traumáticos, me dizem que: Paula, mas tem que haver algo mais, Paula, tem que haver uma explicação. Muitas vezes as pessoas focam-se muito nos porquês. E os porquês muitas vezes estão ali, escarrapachados. Claro que para quem está de fora, neste caso o terapeuta que ouve aquela história toda, já elabora uma série de hipóteses dos porquês, mas às vezes as pessoas não sentem que isso é suficiente para explicar o quanto sofreram, ou o quanto sofrem atualmente, ou o quanto a vida lhes corre mal atualmente.
E o próprio facto de estarmos na barriga das nossas mães, absorvemos o que as nossas mães sentiram, os acontecimentos traumáticos dessa altura, o próprio nascimento, a própria possibilidade da perda, de gravidez de risco, a própria situação emocional da mãe, a situação de vida da mãe. Tantas coisas nos marcam já quando nós estamos a ser concebidos. O próprio parto, se foi um parto em sofrimento, se foi um parto cesariana, se foi um parto em que o bebê veio prematuro, não nasceu no tempo ideal, se teve que ficar numa incubadora, tudo isso nos marca. Portanto, estamos a falar só na concepção e no nascimento. E principalmente a partir do nascimento, porque nós nascemos inseridos numa cultura, num meio social, económico, e muitos episódios na família nos marcam os nossos pais, marcam os nossos familiares, marcam a história da nossa família. E os estudos transgeracionais, epigenéticos, falam também que nós armazenamos muito uma memória de família, uma memória de clã, uma memória ancestral que tem vários medos. E quem não é pertencente a uma família que não tem histórias de abuso, de traição, de rejeição, de abandono, de perda, de exclusão. Quantos de nós, não é? Claro que nós temos temas específicos dentro da nossa família e claro que nós só muitas vezes temos consciência ou sabemos histórias até aos nossos bisavós, conhecemos os nossos avós muitas das vezes, até aos nossos bisavós podemos conhecer, mas tudo o que vem por trás disso nós não sabemos, apesar de haver uma história familiar que também é herdada geneticamente, temos esse legado. Portanto, isso seria aqui todo outro tema, aqui o tema do legado. Mas eu quero falar principalmente das situações de vida, desde que nós fomos concebidos até os dias de hoje, relacionadas com o abuso, com a traição, a rejeição, o abandono ou a perda. E muitas vezes, falando aqui mais da rejeição e do abandono, que é dos temas mais comuns, muitas vezes este abandono, esta rejeição nem sempre são reais, ou seja, são imaginados, são sentidos. Vamos pensar aqui numa criança que vai para a creche, logo desde pequenina, aos 4 meses, ou que vai para a escolinha, ou que é deixada numa ama, por exemplo, porque os pais têm que trabalhar. Pode-se dar o caso desta criança sentir que o pai ou a mãe, nomeadamente mais a mãe até, porque as crianças criam uma grande vinculação com as mães nos primeiros anos de vida, não é? Porque foram concebidas no corpo dessa mulher, e quando as mães ou os pais os deixam na creche, na escolinha, podem sentir-se abandonadas. Olha, depositaram-me aqui, não querem saber de mim, não gostam de mim. Mesmo que eu chore, mesmo que eu grite, mesmo que eu me sinta mal, sou obrigada a ir para a escola. Então, muitas vezes a criança registra este momento como um momento de abandono ou de rejeição. Porque eu tenho dificuldade em destrinçar os dois. Para mim é como se eles fossem muito parecidos para mim. Porque se eu sou abandonada, naturalmente que me sinto rejeitada, não é? Logo por aí, os dois andam muito ligados, andam a par, a rejeição e o abandono. Portanto, só este episódio pode de facto justificar essa sensação de rejeição ou de abandono. Nós sabemos que os pais têm o maior amor pelos seus filhos, a maior estima e o maior cuidado, e muitas vezes é com o coração partido, ou o coração nas mãos, que deixam os seus filhos nas creches, nas amas, nas escolas, mesmo quando o filho às vezes está doentinho, ou precisa de colo, de afeto, de atenção, e até precisaria do pai ou da mãe, não é? De ficar no seio da família, mas os trabalhos assim o obrigam, os horários, as exigências assim o obrigam. Então muitas vezes a criança percepciona uma coisa que nem é real, porque ela nem está a ser abandonada, nem está a ser rejeitada. De facto, o amor dos pais continua sempre ali, ainda que a criança possa desenvolver esse síndrome do abandono e da rejeição. Outro exemplo, muitas das vezes, é quando uma criança nasce e, entretanto, nasce um irmão ou uma irmã, ou irmãos ou irmãs. Então esta criança, que era o centro das atenções da família, teve que dividir esta atenção pelos seus irmãos. E obviamente que se uma criança tem 2, 3, 4, 5 anos e, entretanto, nasce um bebê, claro que a atenção dos pais tem que ser acima de tudo para esse bebê. Então muitas vezes a criança registra isto mais uma vez como um sentimento de rejeição, de abandono. Os meus pais não gostam de mim, não querem saber de mim, gostam mais do meu irmão, dão mais atenção a ele. E daí podem advir uma série de consequências no futuro. Porque depois todas estas situações de precoces, estes sentimentos, estas sensações às quais nós nos agarramos, vão se projetar nos nossos relacionamentos futuros. E às vezes o nosso companheiro ou a nossa companheira não estarem tão disponíveis para nós numa determinada semana, num determinado dia, ou responder torto, ou não querer estar connosco, por exemplo, vai nos fazer pensar, mais uma vez,
Eu não sou interessante, não sou suficientemente importante para que as pessoas queiram saber de mim ou queiram estar comigo. Mais uma vez já ativa-se o sentimento de rejeição ou de abandono. Porque de facto estes acontecimentos, sejam eles reais ou imaginários, eu volto a referir, reais é quando de facto, imaginem, um pai ou uma mãe deixa um filho junto a uma instituição de caridade, por exemplo, não é? Aí há um abandono real, não quer dizer que não haja o amor do pai ou da mãe, ou uma sensação de sufoco, deixar o filho ali, mas que não têm condições para o cuidar, mas aí há de facto abandono real. Imaginado, é nesta situação que eu estava a dar como exemplo, como por exemplo ficarem os pais levarem os filhos à creche, deixarem os filhos com uma ama, ou nascer um segundo ou um terceiro filho e de facto se dá mais atenção. Isso aí já é algo imaginado ou sentido pela criança e não necessariamente real. E agora estava aqui a lembrar-me também de uma situação de rejeição e abandono, é quando os pais, por exemplo, vão trabalhar para o estrangeiro. Ou, por exemplo, têm negócios próprios ou trabalham muito e deixam os filhos ou as filhas com avós, com tios ou com tias, com um avô, com uma avó, com um cuidador, que não eles. Os filhos muitas vezes podem sentir esse sentimento de rejeição e abandono. Portanto, como podem ver, isto é bastante comum na nossa sociedade. E voltando aqui a estas questões do real, do imaginário, essas situações do abandono e da rejeição reais é muitas vezes também os pais, as mães que rejeitam constantemente os seus filhos, não lhes dando atenção, não aprovando, criticando, desaprovando constantemente. Ou seja, pode haver sempre ali um espírito crítico ou de desaprovação constante do pai ou da mãe para o filho. Logo aí o filho ou a filha vão se sentir rejeitados. E mais uma vez vão ter esse síndrome mais tarde nas relações, no trabalho, nas relações íntimas, de projetar e de acionar esses gatilhos, porque no fundo é o que eu ia dizer, estas situações, estas sensações de rejeição ou abandono reais ou imaginários, depois ativam em nós gatilhos. Sempre que nos sentimos rejeitados ou abandonados, vamos entrar em defesa, ou em ataque, ou até em evitamento das situações. E há muitas pessoas que até rejeitam relacionamentos ou que não se conseguem manter em relacionamentos porque estão constantemente a sentir-se feridos pela possibilidade da rejeição ou do abandono, então defendendo-se, protegendo-se e evitando, acabam por sabotar os seus relacionamentos ou nem entrar em relacionamentos de compromisso. Nesta sensação de vou ser novamente rejeitado ou abandonado, isto é demasiado difícil para mim, demasiado duro, então é melhor eu nem entrar no relacionamento. Ou é melhor não me comprometer muito ou não criar muitas expectativas, senão vou ser defraudado ou defraudada, vou sair desiludido ou desiludida. E muita gente que me procura diz-me, Paulo, mas eu não consigo manter-me num relacionamento duradouro, num relacionamento de compromisso, num relacionamento longo. E pode vir daqui. É claro, estou a focar muito aqui na ferida da rejeição e do abandono, mas existe aqui também a questão do abuso, a traição e da perda. Alguém que sente que perdeu a mãe ou o pai, por exemplo, ou que perdeu um irmão, ou que perdeu uma figura importante da família, muitas vezes pode defender-se futuramente dessa possível perda de alguém muito querido, não se envolvendo, não se ligando, não estabelecendo uma conexão profunda com outra pessoa. Ou então até estabelece, mas está constantemente com medo dessa possível perda, da pessoa se afastar, da pessoa deixar de gostar, da pessoa não querer mais estar no relacionamento. E então, das duas, uma, ou defende-se não se ligando de todo, ou essa própria pessoa se afastando dos relacionamentos, ou sabotando os relacionamentos, ou então apegando-se bastante ao relacionamento, fazendo tudo para que essa pessoa não se afaste, e muitas vezes submetendo-se até a situações de abuso da outra parte, ou de desrespeito da outra parte, com tanto medo que tem de perder algo que é importante. E no fundo este perder algo é muito simbólico. É perder a aprovação, o carinho, a companhia da outra pessoa. Mesmo que às vezes outra pessoa até nem seja assim, tão simpática na relação. Então falo nisto de pessoas que se tornam dependentes ou codependentes das suas relações, ainda que não sejam as relações mais saudáveis, pelo medo de atravessarem novamente o sentimento de perda, de solidão, de ficar sozinho, de ficar sozinha. E aqui nos casos de abuso, de traição, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que por algum motivo esteve num relacionamento longo e de repente descobriu que o seu parceiro ou que a sua parceira o traiu ou a traiu, ou que se envolveu com outra pessoa, ou que mentiu durante todo o tempo e que já tinha outra relação ou até tinha outra família. Esta pessoa pode
futuramente defender-se de futuras traições, de se envolver num relacionamento íntimo ou num relacionamento prolongado com este medo de que esta pessoa também me vai trair. Portanto, mais vale não me ligar muito, mais vale não estar numa relação, senão mais cedo ou mais tarde podem-me trair. Eu quero evitar isto por completo. Ou então, projetar esta situação em situações de trabalho, por exemplo, ou mesmo de amizade, de estar constantemente à procura de pistas que me levem a crer que os outros me estão a trair, seja no relacionamento íntimo, numa amizade, no trabalho, ou seja, qualquer coisa que a outra pessoa faça, esta pessoa que tem este síndrome de traição, da ferida de traição, pode estar sempre a tentar perceber se será que o outro me está a enganar? Será que está a fazer isto para me prejudicar? Ou seja, estão constantemente, e isto é uma coisa que pode acontecer, à procura das tais pistas. Ou mesmo a relação íntima, estar sempre atento ao telefone, aos comportamentos da pessoa com quem está, para tentar perceber se ela realmente poderá estar a enganar ou não. Portanto, pode surgir aqui uma sensação constante, uma ameaça constante de traição iminente. Os outros me quererem trair, pode surgir esta desconfiança em relação aos outros. Então estar muito atento aos sinais, não me envolver de todo, ou então reagir intempestivamente a pequenas coisas que possam parecer como traição. Como, por exemplo, foste passear, encontraste a tal pessoa e não me disseste. Se calhar tens interesse nessa pessoa, por isso é que não me disseste. E às vezes a pessoa nem teve a preocupação ou não se lembrou que encontrou fulano ou beltrano e não contou esse episódio. E de facto esta pessoa que se sente enganada ou que foi enganada no passado pode estar sempre nesta angústia de tentar detectar se o outro realmente trai ou não. Então acho que falando nestas questões, muitos de vocês aí desse lado podem estar até a identificar alguns comportamentos vossos que vêm destas feridas, não é? De traição, rejeição, abandono ou perda. E depois há uma também, que é muito, muito dolorosa, que é aqui a ferida do abuso. Quando houve um abuso sexual ou outro, abuso verbal, emocional, psicológico, fala-se muito agora das questões da violência doméstica, podem ser de pais para filhos, podem ser até de filhos para pais, de companheiros para companheiras, de companheiros para companheiros, podem ser relações até na adolescência. E mesmo na infância, pode haver um tio ou uma tia, um avô, uma avó com quem fomos criados, por exemplo, que foi abusador a nível de espaço, não respeitar os nossos limites, que era uma pessoa que estava constantemente a gozar, a humilhar, até pode ser um professor, atenção. Portanto, figuras importantes na vida de uma pessoa que foram abusadoras, seja fisicamente, maus tratos físicos, abuso sexual, podem ser agressões verbais ou emocionais, pode ser até manipulação, palavras cruéis, a tal questão da humilhação que eu estava a dizer. E então todos esses abusos, mesmo a questão do bullying na escola, bullying no trabalho, abusos por uma chefia, abusos por um grupo de colegas, por exemplo. Existem vários exemplos de abusos. Essa questão do abuso, essa pessoa vai se sentir desvalorizada, vai se sentir num perigo iminente, vai sentir que muitas vezes vai sentir-se com uma autoestima muito baixa, que não é merecedora do amor, da aprovação, do carinho dos outros, que não vale nada, que é inútil, que é uma pessoa sem interesse. E pessoas abusadas muitas vezes tornam-se extremamente vulneráveis ao ataque de outras pessoas, porque não se conseguem defender, não aprenderam que podiam defender-se, não aprenderam que podiam fazer valer os seus limites, ou que deveriam sequer ter limites, porque esses limites foram constantemente pisados, não é? Foram constantemente abusados. Então, muitas desta pessoa, com estas questões do abuso, tem dificuldade em afirmar-se, em ser assertivo ou assertiva, em impor os seus limites. Claro que pessoas podem ter essa mesma dificuldade e não terem sido abusadas, mas é importante também quem tem essa dificuldade de estabelecer limites saudáveis nos seus relacionamentos com os outros, de afirmar-se, de ser assertivo ou assertiva, se de facto não houve aqui um elemento abusivo na sua vida, um namorado, um pai, uma mãe, um professor, um familiar, não é? E temos que pensar, normalmente, quem abusa dos outros, quem tem este comportamento abusivo em relação aos outros, às vezes também tem por trás um abuso. É um tema desta pessoa, não é? Portanto, como podem ver, várias são as coisas que nos marcam. É muito fácil nós, ao longo das nossas vidas, passarmos por algumas destas feridas. Por isso, daí serem as feridas mais comuns. Neste livro aqui da Lisa Bourbeau, As 5 Feridas,
ela fala do abandono, na injustiça, na rejeição, na humilhação e na traição. Portanto, eu fiz aqui uma variante, porque de facto, analisando os casos que me chegam e contemplando os casos que me chegam, normalmente está muito relacionado com isto. Então sim, nós na consulta aqui de psicologia ou de hipnoterapia, analisando a história das pessoas, nós vamos ver quais são os acontecimentos mais importantes, mais marcantes para a vida destas pessoas e que tiveram um impacto emocional muito forte. Porque muitas das vezes a explicação dos porquês está aí, nessas feridas, nesses acontecimentos, nessas tragédias, nessas perdas, nesses abusos, nessas traições, nesses sentimentos de rejeição, de abandono. E muita coisa deriva daí, da nossa vida adulta, nos nossos relacionamentos, porque de facto tudo é relacionamentos, com os chefes, com as filhas, com os colegas de trabalho, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas mulheres, com as pessoas que fazem parte das nossas vidas, os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos amigos. Tudo está baseado no relacionamento, não é? No relacionamento com os outros. Então a forma como nós nos relacionamos com os outros e permitimos que os outros relacionem connosco, muitas das vezes pode ter origem aqui em algumas destas feridas. A forma como nós, de facto, nos relacionamos e permitimos que relacionem connosco, pode ter origens aqui, nestas questões. Claro que há pessoas que me dizem, mas Paula, eu sei de onde é que vêm todas estas coisas, já percebo porque é que eu ajo assim, ou faço assado, ou porque é que acontece assim, ou assado na minha vida. De facto, consigo identificar essas situações, já estou apaziguado ou apaziguada com essas situações e mesmo assim tenho prejuízo na minha vida, faço coisas que não gostaria de fazer, permito coisas que não gostaria de permitir. Então, se eu percebo tudo isto, eu tenho consciência de tudo isto, se eu faço até um trabalho em mim, sou uma pessoa consciente, sou uma pessoa inteligente, como é que eu faço para me sentir diferente, para fazer diferente? E de facto é isto, eu acho que é muito importante a terapia aqui em relação a estas feridas. Reconciliar-se com a própria história, apaziguar-se com acontecimentos do passado, poder trabalhar essas emoções que ficam encapsuladas dentro de nós, ficam cristalizadas dentro de nós, daí o tal famoso exercício da criança interior, que pode ser do bebê, pode ser da criança, pode ser do adolescente, da adolescente, do jovem ou da jovem adulta. Por isso nós temos várias idades que foram marcantes, então na terapia e através da hipnose conseguimos de facto ir lá a esses momentos e apaziguar essa parte em nós que ficou assustada, ferida, magoada, com medo, com raiva, revoltada. Portanto, todas essas emoções são abordadas aqui nas consultas de hipnoterapia. Portanto, de facto, se sente que o seu mundo emocional tem várias feridas, que isso tem um impacto na sua vida, um impacto negativo, que não o permite ou a permite ir para a frente nos relacionamentos, sentir-se realizada na sua vida, nos seus relacionamentos, se quer perceber de facto esses porquês e como é que esses porquês limitam tanto e como cuidar dessas feridas, faça um favor a si mesmo, faça um favor a si mesma e de facto procure terapia, procure fazer uma terapia de profundidade, com psicologia, hipnose, constelações. Já perceberam que estas são assim os meus top 3 das terapias, que de facto vão mais fundo, vão mais longe e podem trazer essa reconciliação, esse apaziguar com estas emoções, com esses acontecimentos, com essas tragédias, com essas perdas, processar esses lutos, essas emoções, para que consiga ter uma vida mais satisfatória, mais plena, mais em paz, porque estas feridas de facto impactam e muito as nossas vidas e projetamos numa série de direções estas feridas e as circunstâncias de vida, dos relacionamentos, ativam uma série de gatilhos que nos fazem agir, pensar e sentir de determinada maneira. Então sim, estas feridas têm que ser cuidadas, têm que ser olhadas, têm que ser acarinhadas, para que possa fazer as pazes com tudo isso que lhe aconteceu e seguir em frente com mais força. Portanto, se quiserem saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, procurem-me nas redes sociais. Tenho um blog, a Paula Chocalhinho, Hipnoterapia. O mesmo em relação ao Facebook e ao Instagram. Podem procurar em Paula Chocalhinho Hipnoterapia. Tem lá os meus contactos, tem lá informação sobre mim, sobre o meu trabalho. Portanto, muito obrigada a todos e a todas que me estiveram a ouvir e até para a semana.